Em 14 de março de 1971, às 21h47, um médico respeitado de São Paulo chamou Chico Xavier de charlatão ao vivo diante de milhões de brasileiros. O estúdio inteiro aplaudiu. Chico não respondeu. Abaixou a cabeça e ficou em silêncio. 11 minutos depois, esse mesmo médico estava de pé, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pedindo desculpas para um homem que ele jamais tinha visto antes na vida. Só que esse homem não estava no estúdio, não estava em lugar nenhum que alguém pudesse explicar. Foi o momento exato em que o tempo na transmissão pareceu congelar, e o mundo habitual de um programa de auditório fragmentou-se em dois. Os produtores na cabine de comando prenderam a respiração, vendo nos monitores algo que nenhum roteiro poderia prever. O choque entre a fé absoluta e o ceticismo implacável, que em poucos instantes transformou-se de um duelo intelectual em uma revelação mística que abalaria a nação até os seus fundamentos. A noite começava como um triunfo da razão sobre aquilo que a ciência moderna considerava um resquício do passado. O estúdio da emissora estava superlotado, mais de 100 pessoas na plateia, 3 câmeras de TV massivas focadas em uma mesa retangular e uma atmosfera de tensão pesada, quase palpável. No ar, sentia-se o cheiro de poeira dos refletores e o café forte dos bastidores. Mas por trás dessa fachada, escondia-se uma verdadeira fronteira ideológica. Para milhões de telespectadores, aquele não era apenas mais um programa. Era o tão esperado julgamento do médium mais famoso do país. Chico Xavier acabara de publicar uma série de cartas psicografadas que geraram comoção nacional. E a comunidade científica exigia sangue, buscando explicações racionais para um fenômeno que muitos consideravam apenas uma farsa psicológica bem executada. O médico, Dr. Renato Barbosa de Aguiar, representava a imagem perfeita da elite científica brasileira da época. Com seu cabelo grisalho impecavelmente penteado e óculos de armação dourada, ele exalava uma aura de infalibilidade técnica. Dentro de sua pasta de couro marrom, não havia apenas papéis, mas argumentos construídos com precisão cirúrgica. Ele não acreditava em milagres. Ele acreditava em biologia. Chico Xavier, por outro lado, sentado à sua frente, parecia quase frágil. Um homem idoso, cujo olhar manso parecia já ter perdoado o carrasco antes mesmo do primeiro golpe. O contraste era brutal. De um lado, a arrogância de quem domina o bisturi. Do outro, a humildade de quem afirma ser apenas um carteiro do invisível. Quando Renato tomou a palavra, sua voz soou como aço frio. Ele começou a desmontar metodicamente o que chamava de a maior mistificação da história do país. Citou dados sobre a psicologia da sugestão e, com um sorriso cético, analisou as cartas de Chico como subprodutos de um subconsciente bem treinado. Quando ele finalmente proferiu a palavra decisiva, charlatão, os aplausos da plateia foram tão ferozes que pareciam um golpe físico no idoso médium. Naquele instante, Renato sentia-se o vencedor absoluto, sem suspeitar que seu mundo, construído sobre lógica de ferro, vivia seus últimos minutos de estabilidade. O doutor Renato Barbosa de Aguiar não era apenas um médico. Ele era um monumento ao iluminismo científico em solo brasileiro. Sua mente operava como um laboratório estéril, onde qualquer pensamento que não pudesse ser pesado, medido ou dissecado era imediatamente descartado como lixo intelectual. Para ele, a morte era o desligamento biológico final, a cessação de correntes elétricas no cérebro, nada mais. Ele desprezava profundamente o que chamava de indústria do consolo, acreditando que Chico Xavier explorava a fragilidade humana em momentos de luto
para erguer um império de superstição. Naquela noite, ele não entrou no estúdio apenas para debater. Ele entrou para realizar uma autópsia pública no espiritismo, armado com décadas de estudos acadêmicos e uma autoconfiança que beirava a divindade. Sentado sob os refletores escaldantes, Renato observava Chico com um desdém quase clínico. Ele via as mãos levemente trêmulas do médium e as interpretava como o nervosismo de um farsante prestes a ser desmascarado. O médico havia preparado um dossiê mental sobre como o cérebro pode fabricar memórias e como médiums utilizam a leitura fria para adivinhar detalhes triviais. Em sua visão de mundo, o universo era um relógio mecânico sem relojoeiro, e ele era um dos poucos capazes de explicar cada engrenagem. Para Renato, a compaixão era uma fraqueza que turvava o julgamento. O que o mundo precisava, segundo ele, era da verdade nua e crua, por mais dolorosa que fosse. O aplauso da plateia, após seu ataque inicial, serviu como combustível final para sua soberba, confirmando que ele era o herói da razão em um país mergulhado em névoas místicas. Entretanto, enquanto Renato discorria sobre a impossibilidade física da sobrevivência da consciência, algo estranho começou a acontecer com a temperatura no estúdio. Técnicos de som relatariam mais tarde que os medidores de decibéis começaram a registrar oscilações rítmicas, embora o ambiente estivesse em um silêncio sepulcral. Chico Xavier permanecia com os olhos semicerrados, os lábios movendo-se em uma prece inaudível, parecendo alheio aos insultos acadêmicos que lhe eram atirados. O médico, sentindo-se o senhor absoluto da situação, inclinou-se para a frente e desafiou. Se o senhor é realmente um canal para o além, dê-me uma prova agora. Uma prova que não esteja em livros, uma prova que a minha ciência não possa explicar. O desafio foi lançado como uma luva ao chão, e o ar no estúdio pareceu sugar todo o oxigênio dos pulmões dos presentes. Renato esperava uma resposta evasiva ou um discurso sobre fé e merecimento, mas o que recebeu foi o início de uma transformação que desafiaria sua sanidade. Chico levantou o rosto, e o brilho em seus olhos não era de medo, mas de uma tristeza profunda, não por si mesmo, mas pelo homem à sua frente. Naquele momento, o doutor Renato sentiu o primeiro calafrio, uma sensação visceral de que o solo firme de sua lógica estava começando a se transformar em areia movediça. Ele ainda não sabia, mas sua fortaleza de vidro estava prestes a ser estilhaçada por uma única palavra vinda de um mundo que ele jurava não existir. A arrogância do médico estava prestes a encontrar o seu limite na fronteira onde a biologia termina, e algo infinitamente mais vasto começa. O silêncio que se instalou no estúdio após o desafio direto do doutor. Renato não foi um silêncio comum. Foi uma ausência de som tão pesada que os presentes sentiram os ouvidos zumbirem. As luzes dos refletores, que até então pareciam apenas ferramentas técnicas de iluminação, agora projetavam sombras longas e distorcidas que pareciam ganhar vida própria nas paredes de isolamento acústico. O médico, mantendo o seu sorriso de superioridade, limpou o suor da testa com um lenço de seda, acreditando que o silêncio de Chico Xavier era a confirmação final de sua fraude. O silêncio é a resposta dos que não têm argumentos, Senhor Xavier, provocou Renato, sua voz ecoando com uma autoridade gélida. Ele estava convencido de que havia vencido, de que a ciência havia finalmente nocauteado o misticismo diante de toda a nação brasileira. Mas ele não percebia que o fenômeno estava apenas carregando a atmosfera ao seu redor. Nos bastidores, os câmeras começaram a sussurrar entre si. Eles notaram que o visor de suas máquinas apresentava interferências raras,
faíscas de luz branca que cortavam a imagem de Chico, como se a própria fita magnética estivesse lutando para registrar uma energia que não pertencia ao espectro visível. O apresentador do programa, um homem acostumado a lidar com situações imprevistas, sentiu um peso no peito e uma súbita vontade de chorar, sem saber o porquê. Chico Xavier, que até então parecia uma figura frágil e diminuta sob o peso das acusações, começou a respirar de forma profunda e rítmica. Sua mão direita, que repousava sobre a mesa de madeira, começou a realizar movimentos circulares, como se estivesse sintonizando uma frequência de rádio distante, invisível aos olhos carnais, mas palpável ao instinto humano mais primitivo. O Dr. Renato, sentindo o desconforto aumentar, mas recusando-se a recuar, decidiu aplicar o golpe de misericórdia. Ele começou a ridicularizar o processo de escrita psicografada, chamando-o de espasmos musculares involuntários guiados pelo desejo de atenção. Ele usava termos técnicos em latim, nomes de doenças psicossomáticas e teorias sobre histeria coletiva para enterrar o médium sob uma montanha de terminologia clínica. No entanto, enquanto ele falava, Chico Xavier inclinou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo alguém sussurrar algo em seu ouvido esquerdo. O rosto de Chico, antes marcado pela fadiga dos anos, adquiriu uma serenidade vibrante, quase luminosa. O contraste era agora aterrorizante. A fúria acadêmica de Renato versus a paz transcendental de Chico. De repente, Chico Xavier levantou a mão esquerda, pedindo silêncio. Não foi um gesto brusco, mas teve a força de uma ordem inquestionável. O doutor. Renato interrompeu sua frase no meio, com a boca ainda aberta, paralisado por um olhar que vinha de Chico, mas que parecia vir de algum lugar muito mais profundo. Doutor, disse Chico, com uma voz que não era mais o seu sussurro humilde, mas uma nota clara e ressonante que parecia vibrar dentro dos ossos do médico. A ciência que o Senhor tanto ama é apenas uma vela no escuro da criação, mas há luzes que a sua vela não alcança, e uma dessas luzes acaba de entrar nesta sala para falar com o Senhor. Renato sentiu um calafrio tão intenso que seus dentes chegaram a bater. O palco estava montado. O homem de razão estava prestes a ser colocado diante do segredo que ele acreditava ter enterrado para sempre no solo frio da sua própria alma. O Dr. Renato tentou recuperar o fôlego e a postura de superioridade, mas o ar no estúdio parecia ter ficado mais denso, dificultando a sua respiração de uma forma que desafiava a sua compreensão anatômica. Ele sentiu um calafrio involuntário e violento percorrer sua espinha. Uma reação biológica primitiva que ele tentou desesperadamente racionalizar como um reflexo de estresse agudo ou uma queda súbita de pressão sob o calor opressivo dos refletores. Sua mente científica buscava freneticamente uma saída lógica para o desconforto que sentia. Chico, porém, já não falava com a hesitação de um humilde camponês. Sua voz agora carregava uma cadência de autoridade e uma ternura sobrenatural que não pertenciam ao roteiro daquela noite. Ela diz que o senhor não precisa mais carregar esse peso sozinho, doutor, começou o médium, com uma suavidade que cortava o ar como uma navalha de seda. Ela diz que o senhor é um bom homem, mas que sua mente se tornou uma prisão de gelo para o seu coração. Ela está aqui e pede para lhe dizer um nome que o senhor não pronuncia em voz alta há exatos 18 anos. Renato sentiu o sangue fugir de seu rosto de forma tão violenta que o iluminador do programa, monitorando o contraste pelas lentes, pensou seriamente em ajustar os filtros para compensar a palidez cadavérica que tomou conta do médico. Ele abriu a boca para interromper,
para gritar que aquilo era um truque estatístico de leitura fria ou uma fraude bem ensaiada, mas as palavras morreram em sua garganta antes de se tornarem som. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o ruído das engrenagens das pesadas câmeras de vídeo parecia ensurdecedor no vácuo de expectativa que se formou no palco. Natália, disse Chico, de forma clara, pausada e doce. O nome ecoou pelo estúdio como um trovão silencioso que abalou as estruturas de tudo o que Renato Barbosa de Aguiar acreditava ser a realidade física e biológica. Natália era o segredo mais profundo, a ferida mais purulenta de sua vida, algo que ele havia selado com camadas de negação absoluta e um rigor acadêmico quase agressivo. Ninguém na televisão, ninguém no hospital onde trabalhava, e certamente ninguém fora de seu círculo familiar mais íntimo e silencioso poderia saber da existência daquela menina que partira tão cedo, deixando um vazio que toda a ciência do mundo e todos os seus diplomas da Johns Hopkins não foram capazes de preencher. O choque foi tão devastador que o cirurgião se levantou da cadeira de forma abrupta, como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica de alta voltagem que percorreu seus nervos. Ele olhava para Chico com olhos arregalados e injetados, onde o pavor e o fascínio travavam uma batalha final e sangrenta. Chico, imperturbável, continuou a descrição, mencionando detalhes que corroíam, milímetro por milímetro, a armadura de gelo do médico. Ele mencionou o vestido azul de Natália, dobrado com cuidado no fundo de uma caixa de sapatos velha, escondido em um armário que Renato nunca permitiu que fosse mexido por ninguém da casa desde o dia do enterro. A arrogância do médico murchou diante daquela precisão cirúrgica de informações que nenhum informante humano, detetive particular ou pesquisa em jornais antigos poderia ter fornecido com tal riqueza de minúcias. Naquele momento, a pasta de couro cheia de artigos científicos sobre a psicologia das alucinações e fraudes espirituais tornou-se um objeto alienígena e inútil sobre a mesa, como restos de um passado que não fazia mais sentido. Renato sentiu que o chão sob seus pés, antes feito de fatos concretos, ossos e evidências materiais, estava se transformando em algo fluido, etéreo e espiritual. Ele não via apenas Chico Xavier ali sentado. Ele sentia, pela primeira vez em quase 2 décadas, que não estava sozinho naquela bancada de debate. O homem de razão estava sendo colocado contra toda a sua vontade e formação diante da evidência mais difícil e transformadora de sua carreira, a sobrevivência indestrutível do afeto para além da barreira da morte. O doutor Renato Barbosa de Aguiar, o homem que horas antes parecia inalcançável em sua fortaleza de lógica e ceticismo, agora estava à beira de um colapso emocional profundo, diante das lentes que capturavam cada milímetro de sua derrota. Enquanto Chico Xavier descrevia detalhes tão ínfimos e íntimos, o médico sentia como se a sua própria vida estivesse sendo lida em voz alta por um estranho que via através das paredes de concreto de sua alma. O vestido azul de renda, sussurrou Renato para si mesmo, com a voz embargada, um som que mal conseguia atravessar a barreira do estúdio, mas que ecoou como um grito em sua consciência. Chico confirmou com um aceno suave, continuando sua descrição detalhada. O vestido estava escondido no fundo do armário do quarto de hóspedes, dentro de uma caixa de sapatos velha, enterrado sob uma pilha de cobertores que ninguém, absolutamente ninguém, jamais deveria ter tocado por ordens expressas do próprio Renato. O fato de Chico saber exatamente onde aquele objeto estava guardado, um objeto que representava toda a dor, a culpa e a lembrança de sua filha, era uma evidência que não podia ser explicada por estatística, leitura fria
ou qualquer artimanha psicológica. Era uma violação absoluta de seu mundo privado, uma invasão sagrada. A plateia, composta por pessoas que haviam chegado ali com expectativas de assistir a um duelo de retórica eletrizante, encontrava-se agora em um estado de choque coletivo. O silêncio era tão denso que era possível ouvir o zumbido mecânico das câmeras em movimento lateral. Renato começou a tremer incontrolavelmente. Não era mais o tremor fino de um homem nervoso, mas uma agitação convulsiva que percorria todo o seu corpo, como se as fundações de seu ser estivessem sendo arrancadas da terra. Ele tentou apoiar as mãos na mesa para se sustentar, mas seus dedos falhavam, e ele acabou se apoiando com os antebraços, inclinando o corpo para a frente como se estivesse diante de uma mesa de operações onde o paciente era, na verdade, ele próprio. O cirurgião que sempre controlou a linha entre a vida e a morte, agora estava totalmente rendido ao que sentia ser o espírito de sua pequena Natália, presente ali de uma forma tão concreta que ele jurou sentir o perfume de lavanda da infância que ela deixou para trás. Ela diz que o senhor não precisa mais chorar escondido no escritório, doutor, disse Chico. E sua voz soava agora como uma carícia espiritual, uma ponte entre a dor insuportável e o alívio que Renato nunca ousara procurar em sua rigidez acadêmica. O médico não conseguia mais conter as lágrimas. Elas corriam livremente, lavando o rosto, que durante décadas se manteve severo e impassível diante de diagnósticos terminais. Para Renato, a medicina sempre fora um combate, um jogo de xadrez contra o destino, onde, se ele perdesse, seria um fracasso técnico. Mas ali, sob o olhar compassivo de Chico Xavier, ele entendeu que a vida e a morte não eram adversárias, mas partes de um fluxo contínuo e inteligente. A revelação de que sua filha estava bem, de que sua dor não era um peso que ele precisava carregar sozinho no escuro, foi o golpe final em seu ceticismo de ferro. O orgulho que o trouxera até aquele palco como um juiz implacável, agora o deixava de joelhos, não em humilhação, mas em uma profunda e devastadora rendição à verdade do espírito. O silêncio que se instalou no estúdio naquele momento não era o silêncio de uma plateia educada. Era um vácuo sonoro absoluto, uma suspensão da realidade onde a respiração de cada técnico de luz e de cada espectador parecia ter sido interrompida por um fio invisível de assombro. O apresentador do programa, um veterano que durante anos viveu de controlar o ritmo das palavras e o clímax das emoções televisivas, encontrava-se agora petrificado, incapaz de proferir uma única sílaba que pudesse organizar o caos sagrado que estava acontecendo diante de seus olhos. O doutor Renato, ainda segurando a mão de Chico com uma força desesperada, sentia o mundo físico desvanecer ao seu redor. As defesas que ele construiu ao longo de uma vida com tijolos de racionalismo e argamassa de ceticismo desmoronavam em um estrondo silencioso dentro de seu peito, deixando apenas o homem nu diante de sua própria verdade. Chico Xavier, mantendo a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo uma melodia vinda de muito longe, continuou a canalizar a mensagem que parecia atravessar o éter com a precisão de um laser. Ela está dizendo que o senhor não teve culpa, doutor. Ela sabe que o senhor se culpa todas as noites por ser médico e não ter visto os sinais. Ela diz que não havia sinais para ver, que o tempo dela na terra era curto como um suspiro, mas que o amor que o senhor deu foi o que ela levou consigo como a única luz necessária para a travessia. Essas palavras atingiram o ponto nevrálgico do trauma de Renato. A leucemia galopante, que levara Natália em 1962,
em uma velocidade que deixou a medicina da época de joelhos. O cirurgião cardiovascular, o homem que diagnosticava patologias complexas com um simples olhar em um gráfico, carregava a chaga secreta de ter falhado como pai e como cientista dentro de sua própria casa. Ele se punia por cada minuto que passou no hospital enquanto a filha definhava e se culpava, acima de tudo, por sua ciência não ter sido onipotente. Ao ouvir de Chico, um homem que ele considerava um inimigo da verdade, minutos antes, que sua culpa era um fardo desnecessário, Renato sentiu uma descarga de adrenalina que não vinha do medo, mas de uma libertação espiritual violenta e purificadora. O estúdio parecia agora pequeno demais para a magnitude daquela reconciliação. A luz dos refletores, antes fria e inquisidora, agora parecia envolver os dois homens em um brilho que as câmeras tinham dificuldade em registrar sem distorções. O microfone de lapela de Chico Xavier captou um som que quase ninguém no estúdio ouviu na hora, mas que ficaria gravado nas fitas magnéticas como um sussurro vindo de outra dimensão. Uma frase de 7 palavras que mudaria a percepção de Renato sobre a existência humana para sempre. O amor é o único idioma que permanece, sussurrou Chico, quase sem mover os lábios. Para o doutor Renato, aquelas palavras soaram como uma nova lei da física, uma constante universal que ele nunca havia incluído em seus cálculos cirúrgicos. Ele olhou para o médium e não viu mais um oponente a ser desmascarado, mas um mestre que estava lhe ensinando a anatomia de algo muito mais profundo do que o tecido muscular do coração, a anatomia da continuidade da vida. As lágrimas de Renato já não eram de pavor, mas de um alívio tão profundo que chegava a ser fisicamente doloroso, como o oxigênio voltando com força aos pulmões de um homem que estivera sob a água por tempo demais. Quando o programa retornou daquele intervalo comercial improvisado, que a direção da TV utilizara como um breve escudo para tentar conter o caos emocional no palco, o cenário que o Brasil encontrou em suas telas era algo que desafiava a própria natureza da televisão aberta daquela época. O doutor Renato Barbosa de Aguiar, o cirurgião que era o símbolo máximo da imperturbabilidade científica e da arrogância acadêmica, não estava mais sentado em sua cadeira de debatedor. Ele havia se levantado e, em um gesto que silenciou os poucos ruídos que ainda restavam no estúdio, caminhou até o lado da mesa onde Chico Xavier estava e caiu de joelhos. Não foi uma queda teatral para as câmeras, mas o desmoronamento físico e moral de um homem cujo peso da verdade se tornara insuportável para o próprio esqueleto. Ele segurou as mãos do médium com uma força quase desesperada e apoiou a testa nelas, soluçando abertamente, sem se importar com as lentes que registravam sua vulnerabilidade para milhões de lares brasileiros. Nos bastidores, o clima era de uma perplexidade absoluta que beirava o pânico administrativo. Sérgio Loureiro, o produtor que idealizara o confronto esperando um duelo de retórica eletrizante e agressiva, estava com as mãos na cabeça, paralisado diante dos monitores, sem saber se interrompia a cena por excesso de drama ou se permitia que aquele momento de crueza humana continuasse. Os operadores de câmera, acostumados à rotina cínica do entretenimento e ao vai e vem mecânico dos ensaios, estavam com os olhos marejados, movendo seus equipamentos com uma delicadeza quase religiosa, temendo que qualquer ruído mecânico pudesse quebrar o encanto daquela reconciliação impossível. Havia uma percepção coletiva, do cabo ao diretor, de que o que estava acontecendo ali não era mais um programa de televisão, mas um evento histórico. Uma fenda que se abrira no tecido da realidade.
onde o racionalismo mais ferrenho se curvava, finalmente, diante do mistério indevassável da vida pós-morte. Chico Xavier, mantendo a mesma mansidão angelical que exibira sob os ataques mais violentos no início da noite, colocou sua mão direita sobre a cabeça grisalha de Renato, em um gesto de bênção silenciosa que pareceu durar uma eternidade. Ele não proferiu discursos triunfalistas, não olhou para as câmeras para buscar validação e não usou a derrota intelectual de Renato para se promover. Ele apenas acolheu a dor daquele pai como se fosse a sua própria. O microfone de lapela captou o murmúrio constante de Chico, que parecia estar transmitindo as instruções finais de Natália para o pai devastado. Foi nesse momento que o doutor Renato, entre soluços que cortavam o coração de quem assistia, começou a descrever para o público, em frases entrecortadas, o que sentia. Ele não via apenas Chico. Ele sentia uma presença física ao seu lado, um calor que emanava do lado esquerdo de sua nuca e o perfume de lavanda, detalhes que não estavam no roteiro e que ninguém, além de sua memória mais secreta e torturada, poderia conceber. A atmosfera no estúdio tornou-se tão densa que muitos presentes relataram, anos depois, uma sensação de leveza e uma luminosidade que parecia não vir dos refletores de tungstênio, mas das próprias pessoas. O apresentador, finalmente recuperando uma fração de seu papel, tentou encerrar o bloco com uma frase de efeito, mas sua voz falhou miseravelmente, saindo como um sussurro embargado. O doutor Renato, ainda de joelhos, olhou para a câmera e, com o rosto banhado em lágrimas e a dignidade de quem acabara de renascer das cinzas de seu próprio ego, pediu perdão publicamente. Naquela noite, a medicina brasileira perdeu um cético implacável, mas ganhou um homem que compreendera, da forma mais dolorosa e bela, que o coração humano é um órgão muito mais complexo, profundo e eterno do que a biologia jamais ousou mapear em seus mapas de carne e sangue. O momento final daquela transmissão épica não foi marcado por uma explicação científica ou um encerramento triunfante, mas por um detalhe tão pequeno e infantil que desarmou qualquer tentativa de resistência lógica. Chico Xavier, ainda com a mão sobre o doutor Renato, sussurrou as últimas palavras de Natália. Ele mencionou um beijo de sorvete, uma brincadeira secreta que a menina fazia com o pai nas tardes de domingo, onde ela encostava o rosto gelado no dele após a sobremesa. Ao ouvir isso, o doutor Renato não apenas chorou, ele se transformou. O cirurgião que entrou no estúdio como um gigante de mármore saiu dele como um homem de carne, sangue e espírito. A última imagem gravada pelas câmeras foi a de Renato saindo do estúdio, não com sua pasta de couro cheia de certezas acadêmicas, mas com os ombros leves, carregando nos olhos uma luz que nenhuma faculdade de medicina poderia ensinar a acender. Nos dias que se seguiram, a vida do Dr. Renato Barbosa de Aguiar nunca mais retornou aos trilhos da normalidade. No hospital, seus colegas notaram que suas mãos, antes meras ferramentas de precisão técnica, agora pareciam carregar uma empatia que curava além do bisturi. Ele nunca mais escreveu um artigo atacando a espiritualidade. Em vez disso, tornou-se um defensor silencioso da humanização médica, compreendendo que o paciente não é um conjunto de órgãos, mas um universo de afetos que não morre com a falência múltipla do corpo. A caixa de sapatos, com o vestido azul, que antes era o altar de sua dor secreta, tornou-se o seu lembrete diário de que a vida é apenas um capítulo de uma obra infinita. Ele descobriu que a maior cirurgia que já realizara fora aquela feita em seu próprio ego naquela noite de março de 1927.
1971. Chico Xavier, por sua vez, retornou para Uberaba com a mesma simplicidade com que chegara. Para ele, o episódio não fora uma vitória pessoal sobre um inimigo, mas um ato de serviço para uma alma que pedia socorro no escuro da razão. O impacto daquele programa ecoou por décadas na cultura brasileira, tornando-se o divisor de águas entre o ceticismo cego e a curiosidade espiritual. A gravação daquela noite, embora desgastada pelo tempo, permanece como um documento de um momento em que a televisão brasileira parou de vender entretenimento para mostrar, por breves instantes, o pulsar do invisível. O caso Renato passou a ser estudado não como um fenômeno mediúnico, mas como o exemplo máximo da rendição humana diante da verdade do amor. Ao final de sua vida, muitos anos depois, o doutor Renato costumava dizer que a ciência é a mão que toca a matéria, mas a fé é o olho que enxerga o sentido. Ele partiu deste mundo com a serenidade de quem sabe que o reencontro não é uma possibilidade, mas uma certeza matemática da alma. Naquela noite de 1971, o médico que foi para desmascarar acabou sendo desmascarado de sua própria infelicidade. A história termina onde o amor recomeça, no entendimento de que, entre as fórmulas químicas e as leis da física, existe uma constante universal que rege tudo o que existe, a imortalidade do espírito e o eterno retorno daqueles que se amam, confirmados por um nome, um vestido azul e o eco de um beijo de sorvete.